E aí, Felipe, precisamos. A gente vai voltar ainda em CBF. Vamos falar de CBF logo, vai. Vamos falar. Vamos deixar essa parada do Corinthians para depois, porque a gente tá com 1 hora e 7 de live. Porque o Marca, cara, que é o maior jornal da Espanha esportivo, cravou que o Ancelotti tem acordo para assumir o Brasil. E que o Real Madrid vai comunicar sua saída já já. Vamos aqui ao UOL, que repercute essa matéria, para a gente falar um pouco disso. Ancelotti tem acordo para assumir o Brasil antes dos jogos de junho. Jornal aqui, porque saiu lá no Marca. O Real Madrid e o técnico Carlo Ancelotti anunciarão sua separação depois do clássico contra o Barcelona no próximo domingo, para o treinador estar livre para convocar o Brasil já na data FIFA de junho, de acordo com o jornal espanhol Marca. Isso vai de encontro com o que o Rodrigo Caetano falou, que a CBF semana que vem teria um treinador. Ninguém imaginou, no entanto, que seria o próprio Ancelotti. Surgiu a possibilidade dele e do Juan convocarem a seleção. Mas parece que não. O que o jornal diz, o rompimento está decidido independentemente do resultado do dia 11. Segundo Marca, Ancelotti sairá mesmo se o Real vencer e voltar a brigar pelo título de La Liga. O Real está a 4 pontos atrás do líder Barça, faltando 4 rodadas para o fim do espanhol. O anúncio será feito na sequência do clássico até a partida seguinte contra o Mallorca, que será disputada na próxima quarta-feira, dia 14. Os detalhes já foram acordados na negociação de forma amigável. Com caminho livre, Ancelotti será o novo treinador do Brasil. O jornal espanhol destacou que os contratos que já estavam elaborados pelas idas e vindas da negociação com a CBF serão oficializados em breve. Cara, sim, vamos lá. O que eu acho que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? Não. Eu acho que já era. Eu acho que tava. O Marca não erra. Não costuma errar. Só acredito quando eu ver ele com o uniforme da CBF. O que eu acho que aconteceu aqui? Pra mim tá nas entrelinhas. Assim, vamos lá. Se o jornal Marca diz que mesmo o Real Madrid ganhando do Barcelona, e assim, hoje a diferença está em 4 pontos. Se o Real ganhar, vai ficar em 1 ponto, faltando 3 rodadas. Se ele vai dispensar o Ancelotti assim mesmo para a seleção, numa eventualidade de estar 1 ponto de diferença, faltando 3 rodadas, é porque o Real Madrid vai ganhar muito dinheiro nessa brincadeira. E isso corrobora com a notícia do último corte aqui, que era com relação ao dinheiro em caixa da CBF. Eu tenho certeza que o Real Madrid vai ser pago nessa negociação. Não faz assim, de um time que tinha ficado puto do acordo do Ancelotti com a CBF. Vazou, né? Vazou. E que tava cobrando, que tem contrato com o Ancelotti, até vamos lembrar, meio do ano que vem. Tava cobrando uma multa rescisória gigante para a seleção trazer o Ancelotti. Para esse time agora, do nada, resolver abrir mão do técnico. Faltando 3 rodadas para acabar a competição, que pode estar 1 ponto de diferença. Desculpa. É porque a CBF pagou uma grana. Ah, mas o Real é o clube mais rico do mundo, não precisa dessa grana. Mas, irmão, eles não vão contar com o Ancelotti para a próxima temporada, independentemente dos resultados. Eles querem a Xabi Alonso. Mas aí você acha que... Você acredita que a CBF tá pagando a multa rescisória dele, do Real? Eu não duvido. Pra ter ele antes, porque esse foi o grande entrave que surgiu aí nos últimos dias e que fez a notícia se espalhar aí de que CBF e Ancelotti não negociam mais, acabou a negociação com o Ancelotti, Real Madrid se irrita e etc, blá blá blá. O Ancelotti tem contrato, aquele papo todo. Que na minha opinião foi meio que uma cortina de fumaça, que aí surgiram nomes de Abel Ferreira, Jorge Jesus, etc. Não, vai ser o Abel, agora não, o Jesus tá vindo aí, não sei o quê. E no fim das contas sempre foi o Ancelotti, né? E aí, essa notícia de agora dá a entender que foi só uma cortina de fumaça. Você lembra quando saiu a notícia de que o Ancelotti melou? O que eu falei na hora no grupo? Lá no nosso grupo? Você não vai lembrar, né? Eu falei, gente, calma. Ah, não, sim. Falei, gente, não faz o menor sentido o Real Madrid cobrar uma multa de um treinador que ele não quer mais. O Real Madrid tá querendo ganhar algum nessa história. Não precisa pagar a multa, CBF, mas me dá aí, sei lá, me dá 50 milhões de euros aí, então, leva o Ancelotti agora e já convoca em junho. É isso. Porque é o seguinte,
A gente está diante de um clube que não queria o treinador. Porque se o Real Madrid quisesse, para começo de conversa, se o Real Madrid quisesse mais um ano de Ancelotti, o Ancelotti nem teria assinado. Não é que renovado ele não precisa, porque ele tem contrato até 26. Mas Não, teria prolongado o contrato já. Então, às vezes nem prolongar, às vezes você poderia manter o contrato até 26, mas dizer pro Ancelotti que você contava com ele. Se o Ancelotti negociou com a CBF e aquelas informações de semanas passadas dizia que eles haviam chegado num acerto, CBF e Ancelotti, é porque o Ancelotti já sabia que o Real Madrid não queria mais ele. Porque sempre a prioridade do Ancelotti foi o Real Madrid. Quando ele percebeu que o Real Madrid não queria mais, ele acertou com a CBF. Só que aí o Real Madrid, muito esperto, vendo o desespero da CBF, vendo o desespero completo da CBF, pensou, tá, beleza, eu não quero mais o treinador, mas a CBF tá desesperada, a CBF precisa convocar, tá um mês sem técnico. Se eu dispensar o Ancelotti aqui, demitir o Ancelotti, provavelmente eu vou ter que pagar uma multa pro próprio Ancelotti. Tem multa em contrato. Ainda vou ter que gastar para trazer um novo treinador. Mas como a CBF tá desesperada, a CBF pode pagar essa multa e eu não pago nada pro Ancelotti. Era muito fácil do ponto de vista do Real Madrid, ele estava muito bem posicionado. Mas assim, cara, tem uma questão aí que me chama um pouco a atenção, que é esse lance do se o Real ganhar do Barcelona, que pode acontecer, e ficar a um ponto de distância do Barça, o Ancelotti vai sair? Segundo marca, sim. Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Então, não faz sentido. O cara vai largar o osso perto do momento de um ponto de diferença, perto de ganhar o título e se despedir com o título do Real Madrid. O cara vai largar depois de ganhar um clássico. O que me faz crer, o que me faz... Bom, claro, a gente vai ter que esperar pra ver. Vamos esperar pra ver. Mas se isso acontecer... Primeiro que eu acho que o Barcelona vai ganhar, tá? Vai ganhar. Cara. Mas se o Real Madrid ganhar, seria muito interessante pra gente ver o que vai acontecer. Mas se o Real Madrid ganhar e o Ancelotti sair dali naquele momento, faltando 3 rodadas, vai ser um escândalo e vai deixar claro que o Real Madrid ganhou muito dinheiro nessa negociação. Vai deixar claro. O cara sai, e, assim, sair? Desculpa. A CBF teve que botar mais dinheiro na mesa aqui. Tá muito claro pra mim. Aí vamos seguir aqui, continua. Marca já deu negócio... Ainda mais, sim, ainda mais depois dessa notícia da questão que, vai ser julgado dia 28 no STF, a destituição do Adinaldo ou não. Cara, não me causaria estranheza se o Edinaldo e os seus assessores chegassem lá no Real Madrid. Ó, quanto que é aí que vocês querem? Toma, tô quase caindo mesmo, pelo menos vai que sabe, eu recupero minha moral aqui. Eu trouxe o Ancelotti. Eu preciso mudar a pauta na imprensa. Então, cara... É isso. Não duvidem. É isso, cara. Pô, mas não é muito difícil de entender um bagulho desse. Sim. Só que ele acha que contratar o Ancelotti vai mudar a opinião pública com relação a ele. Não vai, mano. Não vai. Mas vai desviar o foco do assunto. Mas assim, vamos ver. Tanto que a gente tá falando aqui, tá falando do Ancelotti nos programas também, etc. Não, quando o Ancelotti for anunciado, vai mudar completamente a pauta. Esse é o assunto do dia. Na semana passada, o mesmo Marca afirmou que a negociação Ancelotti e CBF tinha sido encerrada. O UOL apurou naquela semana que a negociação tinha realmente parado, mas não terminado. O UOL conversou com as assessorias do Real Madrid e com fontes ligadas a jogadores. Nenhuma delas confirmou a informação e a CBF também não. O colunista do UOL, André Hernando, de primeira, disse que apesar de não existir confirmação da informação do jornal espanhol, as datas batem com as notícias que têm saído na CBF e dos envolvidos com as conversas do Ancelotti. O que a gente tem de apuração é que a CBF vai esperar até o último momento por Ancelotti. E Ancelotti, depois do clássico contra o Barcelona, define seu futuro no Real. Se perde, está fora. Se ganha, tem uma chance. A apuração do Hernan é diferente do Marca. Ele fala que se ganhar aqui, pode ser que espere um pouco mais. Não adianta... o cara largar o osso pra ser campeão espanhol por um ponto, velho. Não faz sentido. Se isso acontece... o Florentino Pérez ia ser escorraçado pela torcida. Ele não ia se deixar passar por essa vergonha. Sinceramente. Não adianta falar Vou torcer pro Real. Então. Não adianta falar que a CBF vai assinar com o Ancelotti na segunda, porque não existe essa possibilidade por ele estar na cadeira de técnico do Real Madrid. Se ele for rescindir na segunda pós-jogo contra o Barça, é a brecha que a CBF quer e é a informação que a gente tem.
Mas aí o Real ganha e a CBF nessa precisa anunciar um técnico, precisa anunciar o técnico, puta, ganhou, vai ter 3 rodadas a mais de Ancelotti lá. Abel, vem pra cá. Cuidado com a sua torcida pro Real, hein? Esquece. Cuidado com aquilo que você torce, hein? A CBF, o Edinaldo precisa de um técnico, cara, rápido, pra convocar o Brasil. E ele gosta do Abel, né? Se, na moral, se tiver lá na frente Rodrigo Caetano e Juan convocando a seleção brasileira... Aí a opinião pública vai arregaçar ele. Então, cara. Então, assim, torça pro... Se o Real ganhar, o Abel Ferreira tá na seleção. Não, cara. Cuidado, eu sei que é o que você torce, cuidado, hein, né? Não, eu tô falando pra você não torcer. Eu quero o Ancelotti. Eu adoro o Abel, mas pelo amor de Deus, eu quero o Ancelotti, muito mais que o Abel. Espanhóis explicam negociação com linha do tempo. A separação entre o técnico e clube foi apressada por causa das datas da seleção brasileira. O Brasil precisa anunciar os convocados antes do dia 18 de maio. E a entidade quer que a lista tenha a assinatura do novo treinador. A pressão. O italiano também é esperado para comandar a seleção brasileira nas eliminatórias de junho. O Brasil visita o Equador no dia 5 do próximo mês e recebe o Paraguai no dia 10 na Neoquímica Arena. Real e Ancelotti acreditam que o anúncio deve motivar e não afetar o elenco. O entendimento, caso o time merengue ainda esteja viva na briga pelo espanhol, os jogadores queiram se despedir à altura do técnico mais vitorioso do clube com 15 taças. Você acha que não pode acontecer aqui um acordo? Por exemplo, o Real ganhou. Faltam 3 rodadas. O Ancelotti convoca a seleção por videoconferência e continua comandando o Real Madrid quando... É que assim, deixa eu ver que data... Peraí. Deixa eu ver que data que é o última rodada do Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol. Tabela. Vai vendo a data aí dos próximos jogos das eliminatórias. Vamos ver aqui, ó. La Liga. A 35ª rodada é agora, final de semana. O próximo jogo do Brasil é dia 5 de junho. Tá, aí a 36ª é no meio da semana que vem. E aí a 37ª já em dia 17. Cara, o campeonato vai acabar dia 24, cara, do 5. Quando que é o jogo? Dia 5 de junho. Não, então dá muito bem pro Ancelotti convocar a seleção brasileira, voltar para disputar esses 3 jogos finais do Real Madrid, se o Real Madrid vencer o Barcelona, e ainda treinar o Brasil nas eliminatórias. Ou, se o Barcelona perder, aí ele já se despede, porque já não vai ter mais chance mesmo, ele já pode sair antecipadamente. Vai ser isso, cara. O Abel Ferreira, infelizmente, vai ficar pra próxima. Ainda bem, deixou o Abel lá no Palmeiras. Tá louco. É isso, Felipe. É isso. É isso. Ancelotti é o novo técnico do Brasil, ponto. Agora, resta saber o quanto isso vai mudar a opinião pública e vai mudar o pensamento do Gilmar Mendes, porque hoje o Edinaldo tá na mão do Gilmar Mendes, cara. Tá. Vamos ver o quanto que isso vai mudar a opinião do Gilmar Mendes com relação a... Tá na mão do STF, né? Tá na mão do STF. Né? Vamos ver o que vai acontecer, cara. Vamos ver. Eu acho, sinceramente, que mesmo com o Ancelotti não vai mudar nada. Os caras vão querer destituir ele e outro. Vão falar assim, pô, tem treinador, o próximo presidente da CBF não precisa nem se preocupar com isso. Vamos ver, vamos esperar. Mas o futebol brasileiro é uma loucura, cara. É um Game of Thrones do caralho, cara. Total, velho. Game of Thrones do caralho, mano. Todo mundo se segurando, assim. Todo mundo, cara. Eu espero que o Tyrion agora seja o novo presidente da CBF. Pelo amor de Deus, chega de Joffrey. Porra, vai se fuder. Chega de Joffreys por aí. Tem que matar o Joffrey envenenado. Tô brincando. Cara, eu acho estranho demais. Eu prefiro aguardar ainda, porque um feeling é que o Ancelotti nunca quis a seleção brasileira, tá ligado? Acho que o Brasil quer muito mais ele do que ele quer o Brasil, assim. Eu acho que ele quis, mano. Porque ele tem mercado, cara. Ele poderia continuar no futebol europeu tranquilo, velho. Então, e tem um papo aí... Ele só queria o Real Madrid mais. Isso ok. Então, tem uma notícia aí que não trata do interesse do futebol árabe em cima dele, né? Ele é um dos principais nomes no Al Hilal, cara. E os caras lá têm uma grana infinita, tem uma qualidade de vida que oferece pro cara melhor do que o Brasil. Eu sinceramente duvido. Tem até um papo de que o o Ancelotti não gostaria de morar aqui no Brasil. A família dele tem uma grande preocupação com a violência e tal.
onde ele vai morar, se no Rio de Janeiro, se em São Paulo. Ele não Tem precisa muita morar essa aqui. preocupação. Ele não precisa morar aqui. Ele precisa Então, estar mas aqui no Brasil pra treinar a uma seleção. uma das exigências da CBF era que ele morasse aqui, porque Cara, isso é tudo que negociável. ele acompanhasse o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Ele Libertadores. tem Premiere em casa. Imagino que sim. Entendeu? Então, Mas, cara, a CBF mas quer o eu Ancelotti, gostaria, cara. eu gostaria muito de ver uma cena, assim, de sábado à noite, 9 da noite, assim, Fluminense e, sei lá, e Mirassol no Maracanã, tá lá o Ancelotti, assim, do lado do Rodrigo Caetano, assim, e o Luiz Carlos Júnior, olha aí quem tá aí, Lédio Carmona, Ancelotti, tá ligado? Porra, muito foda, cara. É. Bom, E Felipe. aí quando acertar a gente discute o que vai significar a vinda dele pra cá, né? É. Mas eu só acredito vendo. Vamos esperar. O jogo agora, a coletiva pós-jogo do El Clássico é a mais aguardada nos últimos tempos. É, É isso. domingão, dia 11. O Ancelotti vai estar no clássico Mirassol e Santos para convocar Gabriel Veron, o melhor jogador do Mundial Sub-17. Ele vai frequentar os jogos do Santos, cara, pra ver o Neymar. Com certeza. Então. Vai ter que frequentar, vai ter que Isso se o conversar. Neymar renovar, né? Vamos esperar. Tem muita coisa para Tem acontecer. que conversar com o Major, pô. O Major é o cara. Na real, quem manda na CBF hoje, a gente falou aqui muito do Reginaldo, mas quem manda e quem dá as cartas é Neymar Júnior e Neymar pai. Esses são Neymar os Júnior não manda cabeças. nada, o Neymar pai, cara. O Júnior é só a figura pública, mas o cara que controla ali é o sênior, Ouçam o né? documentário do Neymar no All Sport, tá no terceiro capítulo, saiu ontem. É feito pelo Pedro Lopes e narrado pelo Juca Kfouri. É bem interessante. Vocês vão entender muito Ouvi hoje, né? o funcionamento da família ali. Yuri Medeiros, notícia do GE, diz que ele fica até o fim da temporada. Do Real, né? Mas a gente comparou as datas aqui. Se ele ficar, dá ainda 15 dias antes, termina dia 24 de maio a La Liga e o Brasil joga só no dia 5 de junho. Então você tem ainda, sei lá, 11 dias de diferença. Ele conseguiria convocar a seleção à distância e ainda tá livre quando a seleção de fato for jogar. Então vamos acompanhar, vamos esperar.